Oi, turma. Do livro Felicidade, Onde Estará? Jesualdo Costa. O texto de hoje, Procurando Compreender Deus. Deus é eterno, e ser eterno é apenas um dos atributos da divindade. Entendemos por eternidade o que não tem início nem fim, como o próprio tempo. A nossa ciência estabeleceu a teoria de que o universo tem aproximadamente 15 bilhões de anos, e difícil é a nossa mente perceber esse imenso espaço de tempo. Somente pela imaginação poderemos entendê-lo, e isso nos parece uma eternidade, mas não é, pois 15 bilhões de anos teve um dia o seu início. Viajando pela imaginação e vislumbrando toda a energia universal concentrada antes da grande explosão, imaginamos por quanto tempo essa energia existiu e se concentrou antes do Big Bang. A grande verdade científica é de que não existe efeito sem uma causa. Então concluímos racionalmente que toda essa energia a caminho da concentração para posteriormente explodir não passa de um grande efeito que precisa ser antecedido de uma causa, e é essa causa que o bom senso chama de Deus, o Criador incriado, que a vossa vã filosofia, nossa vã ciência, nossa vã religiosidade não conseguem conceber convenientemente. A mente humana precisa sempre racionalizar tudo, para depois então definir. Porém, quando se trata de Deus, perdemos-nos nos labirintos insondáveis da verdade, que a nossa razão ainda imatura não consegue definir. Afinal, como será possível ser limitado, o ser limitado se arvorar a definir o ilimitado, o ser finito pretender definir o infinito, o ser imperfeito achar que pode definir o que é toda a perfeição? Definir seria circunscrever, limitar, concluir a ideia, e no que se refere a Deus, definir é impossível, pois isso seria tirar dele alguns atributos e assim praticamente negá-lo. Porém, examinando o efeito grandioso do universo, concluímos que a causa precisa ser portentosa também, e isso nos basta para saber que Deus é a grande consciência cósmica, o grande espírito do universo, de modo que o eu espírito esteja para meu corpo como Deus está para o universo material. Continuando nossa viagem nas asas da imaginação, tendo como parâmetro as teorias científicas e sabendo que o sistema solar que deu origem à Terra tem aproximadamente 5 bilhões de anos e que a raça humana povoa a Terra há aproximadamente 1 milhão de anos, o que é quase nada se comparado à idade do universo, pensemos, não havia vida em lugar algum do universo durante todos esses bilhões de anos que antecederam a aparição do homem na Terra, pois sistemas semelhantes ao solar possivelmente existiam. De outra forma, o universo não teria razão de ser antes do homem terráqueo. A ideia da existência de Deus é intrínseca no homem sensível. E a propósito me chega a lembrança de uma antiga parábola árabe que conta que, em um reino distante, havia um rei ateu que ouvia todas as noites seu servo preferido. Este, apesar de analfabeto, orava com fervor todas as noites em voz alta. Certa noite o rei o abordou e questionou: como oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe se nem ao menos sabe ler? O servo respondeu: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celestial pelos seus sinais. Como assim? Quis saber o rei. Como é possível reconhecer o remetente de uma carta que se recebeu? Pela letra, respondeu o rei. Quando o Senhor recebe uma joia, como reconhecer sua procedência? Quis saber o servo. Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor de sua tenda durante a noite, como reconhecer pela manhã os animais que rondaram sua tenda? Pelos rastros, respondeu o monarca surpreendido. Então o velho servo conduziu o rei para fora do palácio e, apontando o céu estrelado iluminado por esplêndida lua, afirmou: aqueles sinais, meu rei, não podem ser dos homens. Naquele momento o rei, até então ateu, ajoelhou-se e começou a orar também. Portanto, a ideia inata que o homem traz sobre a divindade desde os tempos primitivos não é por acaso. Porquanto o homem, sendo um ser inteligente no universo, só pode ser filho da infinita inteligência universal, saído das suas divinas mãos para lá volver pelos próprios méritos, para que a sua felicidade suprema seja justa,
por ser uma conquista sua na infinita escola universal. Assim, depois de concluirmos pelo bom senso e pela lógica que Deus é, sabemos por intuição que Ele vela por nós como Pai de amor eterno que é. E é essa certeza que nos impulsiona para frente e para o alto, rumo à conquista do universo, pois dele somos herdeiros legítimos como filhos que somos do Criador. A causa primária do universo é também a causa primária de toda a humanidade. Causa primária. O universo inteiro é de amor, amor e justiça equilibrados. E em todos os mundos habitados, há a regência de um Deus que é Criador. E na ação de fluidos comandados pela mente do espírito emissor, está a causa do efeito ulterior. Dessa forma, tudo é resultado. E assim, tudo é lei universal, proveniente de um núcleo que é causal, força cósmica de justiça e de amor, Deus, a causa principal, Pai de amor descomunal, luz de eterno esplendor. A compreensão lógica da divindade vai nos conduzir a uma fé raciocinada fundamentada no bom senso. A convicção de que somos uma inteligência oriunda de uma inteligência suprema nos dá a certeza de que uma pequena parcela de Deus encontra-se dentro de cada um de nós. A busca dessas verdades que estão dentro de nós transforma-se em busca pela felicidade. O Deus universal também está em nós como absoluto que é e será a bússola que nos conduzirá à felicidade anelada por todos nós. Então, quando a gente encontra Deus, nós somos felizes. Ponto. Não tem muito o que falar, né? Ele bem colocou aqui, o Gesualdo, a respeito dessa historinha, né? De como provar a existência de Deus. Aqueles que são mais ateus, chega um momento que ele vai falar, eu sou ateu graças a Deus, né? Porque não tem como recusar a presença, a existência de um ser que faz coisas maravilhosas, que o homem, por mais que tente fazer, não chega nem aos seus pés, não chega, não tem comparação, não tem nem o que comparar. Ontem eu estava assistindo um vídeo falando que a China está fazendo é uma ponte, mas é uma ponte abaixo do nível do mar. Então tem uma ilha, eu esqueci o nome dela, que eu sou péssimo para lembrar as coisas, gente, mas Kinai, uma coisa assim, o nome da ilha, chinesa. E é uma península, na verdade, né? E ela é toda em volta dela, é mar. E eles querem pegar as pontas dessa península e unir através de uma ponte subterrânea por baixo do oceano. E eu fui vendo ponto a ponto o que eles fazem, porque a curiosidade é grande, né? Como é que pode os caras cavar lá embaixo, fazer um bem bolado que a água não invada e que você pode passar com carro, caminhão, pessoas, sem correr risco daquilo tudo, né? Ser esmagado pela força das águas. Enfim, é uma construção de dar o braço a torcer, que o homem realmente está usando a inteligência, né? Para algo maravilhoso, gigantesco. É uma obra e tanto, no meu ponto de vista, é uma obra e tanto, porque você abrir um túnel normal no meio da rocha, eu sei que está lá só quebrando pedra, mas eu já acho maravilhoso aquilo, né? É um trabalho e tanto que o homem já faz. Agora imagina quebrar tudo isso lá embaixo, na água, com a pressão da água, que a qualquer momento pode invadir aquilo tudo lá e acabar com a brincadeira deles. É algo grandioso. Porém, se Deus der uma ordem, aquele oceano tritura tudo aquilo ali rapidinho, com toda a tecnologia que eles têm. Porque Deus é Deus, não tem como medir força com Deus, né? A gente vê as pessoas construindo casas lá no topo de uma montanha, lá a gente fala, nossa, como é que o cara conseguiu colocar uma casa ali, né? No meio do nada. Aí quando menos espera, Deus manda uma chuva forte lá, aquela casa desce como se fosse uma folha de papel. Então, a força de Deus, a criação de Deus, a capacidade de Deus na nossa vida, ela é incomparável. A gente não consegue comparar Deus com nada. Com nada. A gente não consegue comparar. E quem acredita nele, pela existência de coisas que não foi o homem que fez, como na historinha, né? Chamou lá para ver a lua. E aí, quem foi que criou a lua?
Deus, não tem explicação. Você não precisa explicar que planetas se deslocaram de um sistema e hoje eles circulam em volta, né, de um astro. Você não precisa de nada disso para você acreditar em Deus. Basta saber que tem tudo isso lá no universo, que nós estamos num planeta o qual não foi o homem que fez. E se não foi o homem, alguém fez. E quem é que fez? Uma obra tão grandiosa como essa, como os planetas, como os sistemas, como as galáxias. Então nós temos assim provas da existência de Deus o tempo todo. Como é que você às vezes está numa pindaíba lascada, aí aparece a solução, aparece alguém batendo na tua porta e traz a solução na porta da tua casa, né? Como eu falei ontem no vídeo, não sei se foi nesse canal, mas eu cheguei a citar, falei, eu estava numa pindaíba de dinheiro tão grande, apareceu uma criança ruim na sala de aula, precisando de um apoio, e eu dei o socorro para a criança, e na mesma semana 2 soluções assim apareceram do nada. Peraí, eu não fiz para ganhar alguma coisa em troca, mas Deus viu o meu aperto e viu o meu coração. E através da minha atitude, através da minha boa vontade, Deus tocou em outros setores que vieram me ajudar, me socorrer. Ele está presente na nossa vida, ele está presente em nós, para começo de história. Nós somos filhos dele, então nós temos alguma coisa de Deus aqui. A centelha, né, da luz de Deus está em nós. É isso que nos liga com o Criador, que nos dá a intuição, que nos dá a sensação da sua existência, independente se a gente vai ter a possibilidade de um dia ver ele ou não. Não sei se vai ser possível isso, mas também não busco isso. O que eu busco é manter essa ligação com Deus, porque ela é muito importante para mim. Ela é importante para todos nós. As pessoas que não têm Deus no coração, que não acreditam em Deus, elas cometem atrocidades, porque elas pensam que são Deus. Elas acham que têm o poder. Então, a pessoa materialista demais é muito perigoso. Ela tem que ter essa noção de espiritualidade, de divindade, né? Antigamente, as pessoas temiam Deus, né? Moisés veio e falou, olha, Deus é vingativo. Se você não fizer a vontade de Deus, ele vai te punir. E nem que seja pelo medo, Moisés conseguiu controlar uma população que estava completamente desordenada pelo medo, logo em seguida pelo respeito, porque o medo traz o respeito, né? E a crença. Ele fez as pessoas acreditarem em Deus. E as pessoas não acreditavam. A partir do momento que as pessoas começaram a perceber que a natureza tinha a ver com Deus e que eles podiam ser punidos, né? Que Deus podia se revoltar contra eles, eles começaram a maneirar, porque eles estavam completamente desregrados. Aí veio Jesus e falou de Deus de novo, né? Aí vem Jesus e fala, meu Pai tem várias moradas. Meu Pai está vendo tudo que acontece com vocês, que o meu Pai é o mesmo Pai de vocês, eu sou irmão de vocês. Aí vem Jesus e abranda um pouco o que Moisés falou, mas também deixou claro o quê? Que cada um vai colher aquilo que planta, para fazer ao outro o que gostaria que fizesse consigo, para amar a Deus acima de todas as coisas. Ele resumiu os 10 mandamentos, foi legal. Só que aí veio o Espiritismo, né? Que é a terceira revelação, e o Espiritismo fala assim, olha, fora da caridade não tem salvação, porque Jesus ensinou amor, e através do amor você se desenvolve, você cresce, você amadurece espiritualmente. Por quê? Porque a tendência do espírito é ter esse reencontro com Deus, que é amor. Se você quer estar próximo, cada vez mais próximo de Deus, você tem que amar. Mas o amor não é o amor querendo algo em troca. É o amor despretensioso, é o amor verdadeiro, de doação, de carinho, de entendimento, de perdão. Aí quando o Espiritismo traz essa obrigação, né? Não é uma obrigação, acho que eu estou usando a palavra errada. Mas essa lição para a gente, né, que a gente tem, o único caminho que a gente tem é o da caridade, é o de fazer
o amor acontecer dentro de nós, que essa centelha aumente, para que o nosso espírito se eleve, para que nós estejamos perto de outros espíritos superiores, com os quais já andam com Jesus, e outros espíritos superiores como Jesus, que esses falam com propriedade sobre Deus, porque entendem melhor Deus do que nós, que somos tão limitados. Então, se eu quero essa felicidade da evolução, de estar mais próximo, de crescer Deus dentro de mim, eu tenho que começar lá atrás, com os ensinamentos que foram dados, né? O olho por olho, dente por dente, já não está mais na moda, acabou. A gente não tem que fazer ao outro o que ele fez com a gente, não. Pelo contrário, Jesus falou que se der de um lado, você dá do outro. Não é que você vai ser espancado, eu já falei isso ontem e volto a repetir, mas que você vai ter que perdoar. Deixa pra lá, te fez o mal, é o que ele tinha para dar. Agora você tem outra coisa para dar, você tem amor, então dê amor. E quanto mais você dá amor, quanto mais caridade você faz, quanto mais solidariedade o teu coração abraça, mais perto de Deus você chega. E quanto mais perto de Deus você chega, mais feliz você é. Essa é a lógica. Quem não tem Deus não é feliz. São os suicidas, são as pessoas que matam, são as pessoas que roubam, são as pessoas que vivem em desequilíbrio, são as pessoas que bebem, são as pessoas viciadas, são as pessoas promíscuas, que têm uma felicidade artificial. Hoje eu estava falando isso para um amigo. Falei, eu entro no Quai para poder postar os vídeos, tentando levar um pouquinho de luzinha lá, né? E eu vejo, às vezes aparecem alguns vídeos para mim que são super desagradáveis. Um amigo meu falou, você não vai gostar desse aplicativo, porque tem muita coisa aí que você não aceita. Mas até baixar o meu vídeo, eu sou obrigada a ficar com a página aberta e acabo assistindo lá algumas coisas, né? E o que eu vejo de menina de 15, 16, 20 anos, moças lindas, estudadas, a gente vê que o poder aquisitivo é bom, ou seja, tem estudo, né? Mas entrando no embalo de ser sapatão, entrando no embalo, não é uma coisa que nasceu com elas, não é algo que é o hormônio, não, é embalo, é vendo uma e a outra querendo ser, tem lá algumas ensinando a ser sapatão, e é um absurdo, né? São ilusões, tudo isso daí são ilusões, porque a carne vai passar, e o espírito, como é que vai ficar nesse meio tempo? É uma promiscuidade atrás da outra que eles inventam. Agora essa ondinha aí de moçada querer ser sapatão, trocar o tempo todo de parceira. E tem hora que troca de parceira para parceiro. É uma bagunça que só Jesus. São as coisas que estão no mundo e cai quem quer, né? Mas vai cair quem? Quem está distante de Deus. Porque quem lê, quem estuda, quem pratica o evangelho, quem procura andar de acordo com os ensinamentos do Cristo, não vai se iludir com essas coisas do mundo, não vai nem chegar perto, não é do interesse. Eu sou velha, eu assisto, não vai interferir na minha vida. Mas eu, que sou velha, não me sinto confortável em assistir. Porque eu tenho uma coisa do que é certo e que é errado aqui dentro. E vendo o que é errado, aquilo, querendo ou não, não agrada meus olhos, nem meus ouvidos. Então, às vezes eu deixo baixando o vídeo lá e largo o celular de lado e vou fazer outra coisa, porque não pode fechar a página, né? Se eu fechar, o vídeo não baixa. Então eu deixo baixando às vezes e vou fazer uma outra coisa, volto lá depois e dou uma olhada, para ver se já baixou, porque às vezes eu não tenho paciência para ver tanta coisa errada, gente. Realmente, esses aplicativos aí de vídeo curto, eles são perigosos e estão na mão da molecada. Eles realmente afastam as pessoas de Deus, porque muita coisa errada, muita. Bebida, prostituição, droga, viciação em uma série de coisas, em jogos, é horrível, é horrível. Então, quanto mais distante a gente vai ficando de Deus, menos feliz a gente é, porque são felicidades que vão aparecendo provisória, ilusória. Mas a felicidade real mesmo é você fazer o bem. Antes de ontem, como eu falei para vocês, no vídeo anterior, de ontem, a gente fez rateio para ajudar pessoas e aquilo, sim, movimentou um monte de energia boa, gostosa, um querendo dar mais que o outro, um dando o que pode, o outro não dando, mas fazendo oração, todo mundo envolvido naquela energia para o bem. Ou seja, todos nós estávamos ligados em quem? Em Deus. E a alegria foi para a noite, nós conseguimos dormir bem, nós acordamos bem no outro dia,
Hoje mesmo eu estava comentando com uma moça lá da hidroginástica, eu falei para ela, eu ainda estou elétrica. O negócio foi antes de ontem, eu ainda estou elétrica, porque é um movimento de energia muito gostoso. Você saber que está fazendo algo para o bem. E quando é para o bem, você está ligada com Deus. E você sente a presença do Criador na tua vida. É como se ele te pegasse no colo, é como se ele te abraçasse. A gente fala isso de uma forma humana, mas a gente sabe que Deus não é humano. Deus é um espírito supremo, que a gente não faz ideia de como que ele seja. Mas a gente usa ele, como os nossos sentidos são limitados, a gente usa ele como se fosse um pai da vida carnal, uma pessoa que tivesse abraços, que tivesse colo, que te desse essa proteção. Ai, meu Deus do céu. Uma pessoa que escuta o som dessa altura, que passa pela rua, o que vocês acham? Tá pertinho de Deus? Não sabe o que é aquilo, né? De o meu direito vai até onde o direito do outro, né? Pessoas assim, infelizmente, é um prazer ilusório. É um prazer ilusório. Ele só está enxergando ele. E os demais? E se aqui em casa tivesse um idoso, um autista? Uma pessoa dessa não tem o mínimo de bom senso. Está longe de entender o que é amor, o que é Deus, o que é respeito. Os valores e princípios estão totalmente ligados à divindade. Quanto mais valor e princípio uma pessoa tem, mais ligada a Deus ela é. Independente da religião que ela frequente. Isso não é religião, isso é princípio e valor. Quanto mais princípio e valor você agrega, mais próximo de Deus você está. É isso, para compreender Deus, ter a certeza da existência dele, veja o que acontece com você no dia a dia. Tem muita coisa que acontece no seu dia a dia que você fala, ninguém sabia disso. Como é que a solução veio? Como é que essa força veio? Como é que esse resultado deu dessa forma? É Deus. Tem muita coisa que acontece em nossa volta, não é só lua, estrela, não. Mas com a gente, no nosso íntimo, muitas coisas acontecem que a gente não tem explicação. E quando a gente não tem explicação, a gente joga para quem a bola? Para Deus, foi Deus. Só pode ter sido ele. Só não vale encontrar pessoas, né? A gente tem que parar com essa mania de conhecer pessoas, principalmente casais aí, e falar assim, nossa, foi Deus que me arrumou você. Porque quando termina, fala assim, ai meu Deus, Deus tava era dormindo nessa hora, quem mandou foi outra coisa. A gente associa a Deus, às vezes, para algumas coisas que não tem nada a ver também. Tem que tomar cuidado com isso, viu? Às vezes é a nossa carência, não tem nada a ver com Deus.